E a gente abre esta edição do Check-up orientando os pais e as mães nesse momento tão difícil de instabilidade, de ruptura de rotina, por conta do isolamento social e por tudo isso que a pandemia tem provocado na vida das pessoas. Eu converso agora com a Rosane Maneira, ela é psicóloga e tem acompanhado esse desafio das famílias aqui no consultório, não é, Rosane? As famílias têm procurado muita ajuda nesse momento? Sim, e o que é muito importante é que mesmo as pessoas que já eram acompanhadas antes da pandemia, elas continuaram com os tratamentos. Então, isso é valioso para a criança que está em desenvolvimento, porque hoje as nossas crianças e os nossos adolescentes são os que mais estão sendo prejudicados, porque eles estão em pleno desenvolvimento, né? Tanto físico, emocional, desenvolvimento da personalidade, né? Então, eles precisam do espaço da escola para desenvolver-se de forma plena. E com as restrições, com essa situação tão complexa, eles ficam limitados nesses pontos, né? Então, as famílias têm sim procurado ajuda, procurado orientação. Quando os pacientes não conseguem vir ao consultório, a gente está fazendo os atendimentos online e mesmo atendendo os pais para ouvi-los e orientá-los dentro da própria realidade, né, da sua casa. Quais são os sintomas que você percebe com mais frequência aqui no consultório? É a ansiedade, com certeza a ansiedade, tanto nas crianças menores como maiores, né? E eu penso que o que a gente poderia fazer para amenizar isso é que os pais em casa falassem de forma natural sobre a temática que nós estamos passando, né? Nós estamos no mês de março, estamos praticamente marcando um ano, né, de pandemia, de isolamento social, principalmente aqui no Brasil, porque chegou acho que em março do ano passado, né? E a gente continua praticamente na mesma, por conta de ser uma situação tão complexa. Então, as famílias precisam falar disso com naturalidade com seus filhos em casa. E, inclusive, falar das consequências da doença, do que pode levar, trazer mais o tema da realidade, né? Porque... Isso com o equilíbrio também, né? Para não levar o medo também para a criança. E respeitando a idade da criança. E passando para as crianças nesse diálogo as questões que eles acreditam. No que eles acreditam e como eles acreditam, né? Mas precisa falar disso para que não aumente-se mais a ansiedade. Tudo que não é falado aumenta a angústia, aumenta essas reações emocionais. E o que fazer para amenizar essas questões, para resolver esses conflitos dentro de casa? Os pais, ao se deparar com as ansiedades dos filhos e as angústias, eles precisam primeiro pensar assim: se a criança está demonstrando aquele colapso emocional, na verdade, ela está pedindo ajuda. Então, ele é a primeira pessoa que está ali presente para poder oferecer essa ajuda para o filho. Então, ele tem que evitar se contagiar. Porque se ele se contagiar e ficar tão ansioso quanto essa criança, ele vai colaborar muito pouco e às vezes nem vai conseguir, né? Então, ele precisa olhar para essa criança, ouvir o que ela está dizendo, investigar com ela o histórico, perguntar para ela sobre o que ela está se queixando, né? Então, ele precisa se tornar o remédio para isso. Muitas vezes é o próprio pai que passa essa ansiedade para o filho, né? Aí já é a coisa inversa. Eu vejo muitas situações em que os pais são espelhos, né? E muitas vezes eles passam essa ansiedade para a criança. Exatamente. E tanto é que a criança, quanto mais ansiosa ela é porque menos ela escuta dos pais, né? E a melhor coisa a se fazer é conversar. É sentar para conversar e esclarecer o que está acontecendo. Às vezes, os filhos nos ajudam muito. A gente não pode ver a criança só como um fator de risco. Nós precisamos encarar a criança como um fator de protetividade. Uma criança dentro de uma casa, ela traz vida, né? Então, ela pode ajudar e muito a família, né? E outra coisa legal também é o pai mudar a forma de pensar. Não só reclamar e criticar de como a situação na casa está se dando, mas começar a trabalhar com eles a gratidão.
Por exemplo, que bom que você está se queixando disso, que você não está doente, né? Que bom que você está se queixando disso dentro de uma casa que tem energia, que tem água, que tem comida, né? Então, ele precisa colocar para os filhos a realidade que eles estão, para eles até medirem se vale, se aquilo é real, aquela queixa é real, ou é só um estado do momento. Estimular a gratidão. Com certeza. Vemos situações em que as babás estão sendo professoras agora. Por quê? Porque agora os pais estão trabalhando, a maioria, e as crianças estão tendo que ficar em casa no online. Um momento bem delicado, principalmente no quesito da aquisição da aprendizagem. Nós vamos precisar lidar com isso, orientar essas babás para qualquer coisa que elas não consigam dominar, lidar com isso, que elas pontuem para a família, para que possam estar chamando algum professor particular, né? E acompanhar as aulas online é extremamente importante a criança não estar sozinha, principalmente as menores, porque elas não conseguem manter o ritmo atencional nessas aulas, né? Estamos falando de pessoas que têm um poder aquisitivo, né? Mas tem famílias que não têm, né? Não tem babá, a mãe tem que trabalhar, o pai tem que trabalhar, e aí acabam deixando com alguém da família, né? Com algum responsável. Que orientações para esses pais? O tempo que eles têm livre, que eles chegam em casa do trabalho, como deixar esse momento mais valioso para essas crianças? Como aproveitar melhor esse tempo? Estando realmente disponível para os filhos. Que quando ele chega em casa, ele precisa sim dar conta desse filho que é um ser complexo e que depende dele para uma saúde mental adequada, né, para desenvolver-se. Né? Então, inventar brincadeiras. Disponível. Não só inventar brincadeiras, mas que o pai e a mãe disponibilize para essa criança um tempo para ouvi-la. Escute dela o que ela fez durante o dia. Entre nos sonhos dela, nas fantasias dela, alimente aquilo que ela quer dos pais, que é a atenção, né? Não do celular, né? Sim, com certeza. Olha, você responder um filho falando no celular ou respondendo um WhatsApp, olha, tenha certeza que não está respondendo ninguém. Para a criança isso não serve. Né? Então, esse momento, o melhor remédio é o olho no olho. Sim, com certeza. É a atenção. É o mostrar que eu estou atento e com ela. Né? E na pandemia, durante o isolamento mesmo, a gente pôde observar muitas mudanças, né, no comportamento dos pais. Eu acho que é um momento que todo mundo está aprendendo muito. É uma lição para todo mundo. Os pais passaram até a dar mais atenção aos filhos, mesmo que de forma obrigatória. E isso teve um aspecto positivo também em tudo isso, né, Rosane? Sim, porque a gente conseguiu firmar os vínculos, né? Ter esse tempo para se conhecer mais, né? A família com certeza teve aí uma chance enorme de se unir mais. Espero que tenhamos um ano melhor, né? Que isso tudo passe. E por enquanto, muita paciência. Com certeza. Precisamos ter paciência, respeitar as restrições para não virar paciente. Muito bem, muito obrigada, Rosane. Tudo de bom para você e até a próxima. Ok, obrigada também pela oportunidade.